Ô, Ricardo, acabou uma maratona e tá começando outra, né? Agora vem aí uma briga de foice no escuro pelo voto dos presidenciáveis nesse segundo turno, e a luta agora é em torno, inclusive, de apoio de candidatos que foram mais representativos no primeiro turno. Em especial, me parece que a luta nesse momento vem mais do ex-presidente Lula em torno dos votos e do apoio de Simone Tebet, do PDT e também de Ciro Gomes, ambos candidatos derrotados nesse primeiro turno, né? Exatamente, há uma expectativa inclusive de que hoje eles consigam esse apoio, né? Já estaria alinhavado, uma pessoa disse que tá bem próximo assim de um acordo ser fechado aí nas próximas horas. Há uma expectativa muito grande que esse apoio seja dado hoje, numa estratégia de Lula que é, por um lado, correr atrás de uma vantagem que a gente até pode falar depois com mais calma sobre Bolsonaro nos estados, né? Já que Bolsonaro tem uma vantagem nos estados em relação a apoios. E por outro lado, porque o Lula tem muita urgência de tirar aquele clima negativo que foi visível na coletiva após a apuração, né? Quando você olhava a foto, estava todo mundo com um sorriso amarelo, com uma cara muito fechada, muito triste. Houve um desânimo muito grande do grupo de Lula, porque tinha uma chance de ganhar no primeiro turno e viram uma distância bem menor, né? Então houve um clima que foi dos dois lados, inclusive. Os dois lados ficaram muito frustrados, mas no caso do Lula ficou muito visível isso, e eles têm uma pressa para anunciar esses apoios logo de cara, para tentar diminuir um pouco esse clima, né? E parece muita probabilidade que esses apoios sejam defendidos e divulgados nas próximas horas. Ô, Ricardo, essa pressa do grupo do ex-presidente Lula, você acha que tem relação a exatamente essa probabilidade desses resultados nos estados que são favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, aquilo que já se concretizava, já sabia dessa possibilidade de que essas pessoas seriam eleitas, e a gente sabia também que essas pessoas possivelmente, até por uma questão de alianças políticas, anunciariam depois o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Então essa pressa do PT, além daquilo que mostravam as pesquisas, que era muito animador para a esquerda, é também exatamente por isso, porque esse apoio viria mais forte? Porque justamente por conta da situação no Sudeste, né? É uma preocupação muito grande, porque o Bolsonaro ele tem o apoio do governador do Rio, né? Que é o Cláudio Castro, e que é do partido do presidente, embora não seja um bolsonarista raiz e convicto. Vai ter o apoio em Minas, né, do Zema. Em São Paulo, apesar de haver um segundo turno, o candidato de Bolsonaro saiu na frente, né? E as vantagens de Bolsonaro em São Paulo e no Rio ajudam a estimular a militância nesses dois estados, né? A dar ainda vantagem maior para o presidente. Então, assim, há uma preocupação no entorno do PT com o resultado do Sudeste, e eles precisam compensar isso de alguma forma, contando com o apoio de Ciro e Simone, sobretudo, né, que tiveram muitos votos no Brasil. Ele precisa só de uma fatia pequena dos votos deles, ou no mínimo convencer os eleitores desses candidatos a não votarem, né? Essa é uma questão interessante. Como ele teve 48,4%, ele pode não necessariamente precisar de virar votos. Ele só precisa que essas pessoas não votem em Bolsonaro. Se essas pessoas anularem, não forem às urnas e tal, essa abstenção ajuda Lula, ao contrário da abstenção que tivemos no primeiro turno. Então essa é a estratégia deles para tentar compensar. Se a gente for olhar o mapa dos estados, o Bolsonaro tem realmente mais apoios hoje, né? O Lula tem de reeleitos, eu até anotei aqui, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão, dos governadores já eleitos. E provavelmente vai ter também o do Pará, que é o Helder Barbalho, que foi eleito no primeiro turno, e no primeiro turno mesmo já conversava muito com o Lula, né? Bolsonaro, por outro lado, tem Rio, Paraná, Roraima, Distrito Federal, Tocantins, Acre, Mato Grosso, e deve ter o apoio do Ronaldo Caiado, pode ter o apoio do Ronaldo Caiado em Goiás, né? Há uma negociação, eles romperam na pandemia, mas tem uma proximidade ideológica, e a gente já sabe que vai ter a do Zema, né? Que virá, inclusive, a Brasília para negociar e anunciar esse apoio, que ele já meio que deixou claro ontem que fará, né? E tá todo mundo de olho no que vai acontecer em Minas Gerais, Ricardo. O que esse apoio do governador Romeu Zema, que foi reeleito com uma frente muito ampla de votos, foi reeleito com tranquilidade, sem nenhum solavanco, vamos falar assim, pode representar para essa disputa entre Lula e Bolsonaro? Qual o peso tem o apoio do governador Zema? Olha, não deixa de ser importante, né? Porque afinal de contas, pode ser que o eleitor tenha uma visão de que precisa ter um presidente mais vinculado ao governador para que Minas possa ser beneficiada, né? Então, nesse ponto,
obviamente é uma ajuda. Além de ser um fato político que contribui não só em Minas Gerais, mas em outros estados. Olha, poxa, governador num estado desse tamanho, que foi reeleito, está aí apoiando o presidente. Mas é preciso relativizar um pouco essa questão do apoio pelo seguinte: primeiro, o Zema foi eleito com votos lulistas e alguns desses votos lulistas estão em regiões fortemente lulistas, né? Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, não é fácil virar esses votos, esse é um ponto. Segundo, o apoio de Zema não surtiu efeito nem para eleger um senador, né? Ele não conseguiu transferir seus votos para o Marcelo Aro e não conseguiu eleger uma bancada relevante do Novo. Pelo contrário, o Novo diminuiu, né? Em Minas Gerais, apesar de ter eleito o governador. Então, se você imagina que o governador não tem força política no interior para eleger nem os deputados do partido e nem o senador, por que ele conseguiria virar um voto de presidente, né? Não é fácil. Então, também tem esse lado. E tem um outro lado, que é o tamanho desse apoio. A gente até falava disso já no domingo, depois da apuração. Será que o governador Romeu Zema vai fazer um apoio efetivo a ponto de fazer com que Bolsonaro vire o jogo em Minas Gerais? Por quê? Se ele estiver pensando em 2026, por exemplo, para ele é melhor enfrentar um PT no governo, porque ele reforça o antipetismo e pode ter o bolsonarismo do seu lado, do que eventualmente viver 4 anos com o governo Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro escolhe um sucessor, que provavelmente não será ele, porque ele está entrando agora e tem gente que é muito mais vinculado, e tendo que apoiar e defender o governo durante 4 anos. Como é que você constrói uma candidatura de opção, né, à presidência, tendo que apoiar o presidente e sabendo que do outro lado, na esquerda, vai ter um candidato, independentemente da situação do PT nessa eleição, o PT não vai morrer amanhã ou depois. Então, há dúvidas sobre como o governador vai reagir quando a gente olha esse âmbito de 2026. Embora a gente também tenha... Pois não, Rodrigo. Desculpa, pode concluir, Ricardo. Pensei que você tinha concluído. Eu só ia dizer que embora também tenha o âmbito local, né? Porque o governador precisa também do PL na Assembleia, precisa do bolsonarismo na Assembleia para ter uma boa votação. Então, assim, apoiar Lula ou Bolsonaro, no caso, apoiar Bolsonaro publicamente é uma coisa. Agora, usar mesmo no interior a máquina, trabalhar para virar voto é uma coisa bem diferente, né? O que eu ia dizer é que ontem o vice-governador eleito Matheus Simões, ele deu uma dica até talvez disso que você está falando, Ricardo, que a gente perguntou sobre o provável possível apoio do governador Zema ao presidente Bolsonaro, mas também como é que seria o outro lado, né? Digamos, numa hipótese, o Zema já está reeleito e tendo, digamos, Lula eleito presidente da República. E ele já deu a dica de que o fato de ter eventualmente um petista na presidência da República não vai impedir uma boa relação, uma relação cordial republicana, não com essas palavras, mas com esse sentido que disse Matheus Simões, entre o governo de Minas e a presidência da República. Agora, o Ricardo, tem um outro detalhe aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar nessa roda de discussão, que são os chamados votos úteis, né? E ficou muito evidente que na reta final, o Lula em especial defendeu o tempo todo o voto útil, né? O PT fez uma campanha, a chamada campanha Vira Voto. Mas ficou para muita gente a sensação de que essa campanha Vira Voto que foi feita pelo PT, o tiro saiu pela culatra, porque aqueles que votavam em Ciro e que votavam eventualmente também na Simone Tebet, que poderiam votar na Soraya Tronic, parece que se sentiram mais tocados e mudaram de voto, mas não necessariamente para votar no Lula, mas para votar no Bolsonaro, porque tem uma parte do eleitorado do Ciro, por exemplo, que era um eleitorado com características mais de direita, em que pese o fato do Ciro ser um candidato de centro-esquerda. Agora, nesse momento, talvez seja uma oportunidade interessante para que o Lula tente considerar e conversar mais com esse eleitorado do Ciro, que acabou votando no Ciro mesmo, esses 3, qualquer coisa que votaram no Ciro efetivamente, porque foi inclusive o que faltou para que ele pudesse ser eleito no primeiro turno. Será que a partir de agora essa campanha, digamos assim, que foi do voto útil no primeiro turno, ela pode ser mais efetiva, pensando que talvez aquele eleitor que ficou com o Ciro até o final seja um eleitor mais identificado com a centro-esquerda ou com a esquerda? Com certeza, mas a grande questão é que você precisa atrair esse voto cirista, que é um pouco mais à centro-esquerda, mas você precisa atrair o voto da Simone, que não necessariamente está na centro-esquerda, né? Então você tem que conversar com os dois, né? Mas assim, a gente até falava, tivemos oportunidade de tratar disso aqui no primeiro turno, o como era perigosa aquela estratégia de voto útil justamente por conta disso, porque ela estava sendo feita muitas vezes ridicularizando o eleitorado de Ciro, culpando ele pela vitória do Bolsonaro em 2018, lembrando daquela história de Paris, e isso era muito ruim. A
a gente falava, olha, pode acontecer o contrário, pode acontecer que o eleitor do Ciro acabe indo para o Bolsonaro. Se a gente olha, eu estava até olhando agora há pouco aqui o cenário nacional de votos do Ciro, ele teve menos votos, por exemplo, no sul do país. Então pode-se explicar, né, principalmente no sul do país, ele teve uma distância maior para Simone em São Paulo. Então isso pode ajudar a explicar o fato de que o Bolsonaro nessas regiões teve uma votação ainda maior, como um reflexo dessa coisa de um voto de Ciro e Simone já migrando no primeiro turno para Bolsonaro. Se for isso, para Lula é menos preocupante, porque teoricamente quem ficou poderia ir para Lula no segundo turno, né? Mas é difícil mensurar isso, porque a gente tem pesquisas que não hoje estão, né, que estão na berlinda, vamos dizer assim, não há ainda pesquisa também de segundo turno e tal, e o comportamento do eleitor tem mudado bastante. Mas eu acho que assim, o apoio institucional, tanto do Ciro quanto da Simone, serviria, o apoio dos candidatos mesmo, como um recado institucional também, dizendo, olha, nós estamos aqui de fato numa frente ampla, o que está em jogo é a democracia e tal, que é o que o Lula tem tentado trazer, né? Isso ajuda também, mas da mesma forma que no caso do Estado, não necessariamente leva os eleitores ao voto imediato, né? Eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai se dar o eleitorado do Ciro no Ceará, né? Porque lá ele teve mais de 6%, quase 7% dos votos, que é pouco pelo que ele já teve lá, mas são alguns votos consideráveis que podem fazer diferença, né? Por que esse grupo já não estava com o PT no primeiro turno, né? Já que Lula estava tão bem no Ceará, será mesmo que esse grupo vai para o Lula, né? São algumas questões que são colocadas, né? Então, assim, desse ponto de vista, a gente tem essa coisa. Agora, do ponto de vista deles, Ciro e Simone, né? Sobretudo no caso do Ciro, fica todo mundo dizendo, poxa, mas ele falou tanto que não ia apoiar o Lula, tanto que não ia subir no palanque do PT, que nunca mais subiria e tal. Eu nem acho que ele vá subir no palanque, nem nada do tipo. Mas esse apoio é a última coisa que sobrou para ele do ponto de vista político, né? Porque uma coisa é você dizer que não vai subir mais no palanque do Lula, tendo esperança de que você ainda no futuro pode ser forte, porque ele faz isso olhando para 2026, né? Pensando, vou ser oposição ao PT em 2026 com o apoio do bolsonarismo. Esse que ele pensou na campanha. Outra coisa é quando você vê que você tem 3% dos votos só na eleição, que você perdeu o seu único palanque, que é no Ceará, e que você precisa alocar o seu grupo, né? O PT ganhou no primeiro turno no Ceará. E agora? Todo mundo que é do PDT vai ser retirado do governo? Ou um apoio ao PT vai ajudar a manter essas pessoas lá no governo do Ceará? Então, assim, tem muito mais coisa em jogo do que simplesmente a ideologia do sujeito ou a estratégia política do sujeito, né? Nem só falou que não subiria no palanque, né, Ricardo? A briga entre Ciro Gomes e Lula, ela ficou muito mais forte. Eu acho que foi o pior embate deles, assim, com o Lula, inclusive, provocando o Ciro no debate da Globo e falando, você ainda vai precisar me pedir desculpas, e o Ciro acusando, dizendo que ele sabia da corrupção, que ele foi avisado, e dizendo que nem que fosse a última coisa que ele fizesse, mas que ele nunca anunciaria esse apoio ao ex-presidente Lula. Agora, Ricardo, pergunta de 1 milhão, né? Todo mundo quer saber. Dá para ter mais ou menos noção aí para quem vai ser mais fácil essa virada de votos? Olha, teoricamente é mais fácil para Lula do que para Bolsonaro. Primeiro, porque, como eu disse, ele não precisa virar voto nenhum, né? Ele já tem 1,8 milhão apenas de votos, né, para chegar, já tem maioria. Se ninguém virar, para ele tá tudo certo. Se ficar tudo igual, se todo mundo conseguir virar a mesma quantidade, ótimo para ele também. Na maior parte das simulações, quando você pega tantos por cento vai para um lado, eu estava até vendo essa simulação ontem, se você pega e coloca de 0,001% de um candidato indo para um candidato X e 99,9% indo para outro, e faz isso, né? Depois 0,2, 0,3, e faz todas as combinações possíveis, na maior parte absoluta delas, em 95% delas, o resultado final é Lula. Então, sim, matematicamente falando, é mais fácil para Lula. E se você considerar por exemplo, a Simone Tebet, que é quem teve mais votos entre esses dois, passou o primeiro turno inteiro batendo muito mais em Bolsonaro do que em Lula, enquanto o Ciro variou, durante um momento da campanha ele bateu mais em Bolsonaro, na reta final ele bateu muito mais em Lula, mas se você considerar que ela tem mais votos que ele, teoricamente isso também dá uma vantagem a Lula, né? O eleitor da Simone, que escolheu a Simone, faz mais sentido para ele ser contra Bolsonaro, ser anti-Bolsonaro, do que se for considerar o discurso da candidata, né? Então, nesse ponto é mais fácil para Lula. Agora, tem todas as questões regionais, a gente já está falando aí de vários governadores eleitos, não sei como é que as máquinas vão tratar. A gente falou do Zema no Rio, por exemplo, o governador Cláudio Castro
Castro, né? Cláudio Castro tem prometido fazer uma defesa do presidente aguerrida no interior. Se ele fizer isso, ele pode, pela quantidade de votos que ele teve no interior, impulsionar ainda mais Bolsonaro no Rio. Mas eu também tenho dúvidas de que vai fazer isso, porque ele também tem proximidade com o André Siciliano, que foi o candidato do Senado no PT no Rio. Então, eu acho também que ele vai prometer uma coisa, mas vai cumprir outra diferente. Mas assim, matematicamente a chance é melhor do Lula, né? Precisa ver se o desânimo da campanha petista também não vai fazer diferença e se a abstenção que ajudou o Bolsonaro no primeiro turno, porque o eleitor de Bolsonaro me parece mais convicto, mais disposto a ir para as ruas, se vai ser mais ou menos a mesma no segundo turno, né? O bolsonarismo se apresenta com mais força e ficou muito evidente que o bolsonarismo ele continua absolutamente forte e competitivo, né? E agora, em relação a essa situação do primeiro para o segundo turno, nós nunca tivemos na história do Brasil uma virada do primeiro para o segundo turno, ou seja, o candidato que largou atrás no primeiro turno tenha conseguido virar no segundo e vencer a eleição. E dos 108 segundos turnos que nós tivemos de 98 para cá nos estados e também no plano federal, nós tivemos algo em torno de 1/3 desses segundos turnos aí em que houve uma virada efetiva do segundo para o primeiro lugar. Então, aquilo que vai tentar o presidente Jair Bolsonaro é algo que seria, no caso da presidência da República, exatamente uma façanha e que demonstraria uma força política sem precedentes, de fato, se ele conseguir esse intento dele. Agora, o Ricardo, tem um outro fator que eu queria que você analisasse pra gente. Você citou agora o Rio de Janeiro, onde o governador Cláudio Castro foi reeleito com uma margem assim que as pesquisas não conseguiam mostrar efetivamente, e tem o fator São Paulo, onde também houve um erro de avaliação do cenário político, se a gente for falar das pesquisas de intenção de votos, que a gente inclusive divulgou em alguns momentos por aqui, né? Nós tínhamos um cenário de, no primeiro turno, favoritismo do Fernando Haddad, isso não se confirmou, e o candidato do presidente Bolsonaro saiu à frente, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, e me parece favorito para levar o governo de São Paulo no segundo turno. O que pode representar o bolsonarismo em São Paulo? Pensando que é o maior colégio eleitoral do Brasil, pensando que lá as pesquisas mostravam que havia uma dianteira, mesmo que por estreita margem, do ex-presidente Lula, mas que no fim das contas foi o bolsonarismo que prevaleceu. Eu acho que assim, primeiro a gente tem uma explicação que está dentro mais até do PT do que do bolsonarismo, né? O Haddad realmente já mostrou em outras eleições que não é bom de voto, vamos dizer assim, tem dificuldades mesmo, sobretudo no interior de São Paulo, né? E me parece que o que houve em São Paulo também foi uma migração de votos de Garcia para Tarcísio, com a conclusão de que o Garcia não teria mesmo como ir para o segundo turno e que havia uma preocupação de que talvez o PT saísse muito forte do primeiro turno, se fosse mais difícil de virar. Então, houve ali tanta migração que o Tarcísio melhorou. Isso é uma hipótese, né? Obviamente tem outras, porque as pesquisas também estão sendo questionadas por conta, no caso de São Paulo, as duas principais, por conta da renda, né? Do critério de renda que traz mais gente com até 2 salários mínimos. Então, isso também precisa ver se as pesquisas também não estavam, né, desajustadas e na verdade desde o início o voto já não era no Tarcísio, né? Mas é o maior eleitorado do Brasil e representa muita coisa, e os votos estão em jogo lá do ponto de vista nacional são muito grandes. Pra você ter uma ideia, a Simone teve 1,6 milhão de votos em São Paulo, né? O Lula, se quiser ganhar, ele precisa de 1,8 milhão. Então só os votos da Simone dá 1,6 e o Ciro teve mais quase 900 mil votos, 898 mil votos. Então tem muito voto em São Paulo para ser disputado, né? E o PT tem um grande desafio que eu acho que não é nem aumentar ali em São Paulo, porque vai ser difícil, com o Tarcísio na frente, com grande chance de ganhar. Provavelmente Tarcísio vai ser o governador de São Paulo. Tentar manter seus votos, né? Pelo menos segurar ali na periferia da capital seus votos, tentar, com a ajuda do Alckmin e o apoio do PSDB, porque isso vai acontecer, né? O Alckmin já está conversando com o Rodrigo Garcia, com os tucanos, pelo menos manter ali alguma coisa no interior para não perder demais, porque o bolsonarismo vai focar muito em São Paulo, sobretudo com a tendência de derrota de Bolsonaro no nível nacional, né? Porque vai ser fundamental para o futuro do bolsonarismo ter uma boa posição ali em São Paulo. Então, realmente é um estado em que vai haver uma disputa muito grande, assim como Minas Gerais vai haver uma disputa muito grande. Só para... Você falou sobre a questão do segundo turno e do primeiro turno, né? De que nunca houve virada na eleição presidencial, desde a redemocratização, que é um fato, nunca houve, mas também nunca houve uma distância tão pequena, né? Assim, então, claro, continua sendo uma tarefa difícil e seria inédito o presidente Jair Bolsonaro virar.
mas ele pelo menos está um pouco mais perto do que outros que foram ao segundo turno, né? Nem quando foi a Aécio Dilma, a disputa que foi muito polarizada, não houve uma distância tão curta, né? Exato, porque a Marina teve muito voto também naquela eleição. Né? Ô, Ricardo, as próximas horas então aí vão prometer, né? Prometem movimentar o cenário político e, claro, a gente vai trazer tudo no nosso portal Tempo, também aqui na Rádio Super. Obrigada, viu, Ricardo? Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço, Thalita, Rodrigo e a todos os ouvintes.